Abençoados, você sabia que a Bíblia diz que Emeneu e Alexandre foram entregues a Satanás, mas se refere aos seus próprios desejos carnais e não a uma criatura espiritual maléfica religiosa? E o tema desse estudo é Emeneu e Alexandre entregues a Satanás. Emeneu e Alexandre entregue a Satanás. Abençoados, esse Satanás, para começar nosso estudo, quem já nos acompanha e estuda conosco, já sabe que não se trata de uma criatura espiritual, como ensinam os evangélicos, mas ações humanas, atos humanos. E vamos começar em 1 Timóteo 1, vou ler do 12 ao 20, para a gente poder entender um pouco sobre esse assunto. E Paulo começa dizendo: dou graças ao que me tem confortado, e alcha Cristo, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Paulo trabalhava para os fariseus e estava estudando para ser sacerdote, e aprendeu a ter ira contra Yahshua, Jesus, e todos os apóstolos anteriores, foram caçados por ele, prendendo e matando, como foi o caso de Estevão, Paulo recebia ordem para prender todos os seguidores de Yahshua, e ele saía perseguindo, prendendo, matando homens, velhos, crianças, todos que professavam o nome de Yahshua Cristo. Paulo caçava, prendia, e eles eram torturados e mortos. Por isso ele diz que o fez ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Deus superabundou com a fé e amor que há em Yahshua Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele era o perseguidor de Yahshua. Por isso diz ser o principal pecador. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Yahshua Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo diz que ele era o exemplo de transformação. Ele que perseguia a igreja, ele que mandava caçar os seguidores de Yahshua, Ele diz que é ele que disse que era blasfemo, perseguidor, injurioso. Amém? Então, ele conclui e diz ser o exemplo de transformação. Estão entendendo? Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém.
De todas as coisas que Paulo fez e passou, estava dando por exemplo a Timóteo que se mantivesse firme em meio dos que estavam o atrapalhando no ministério dele. Aí viu um ministério, e entre esse ministério haviam pessoas infiltradas atrapalhando, né, Paulo, atrapalhando Timóteo. E Paulo disse para ele: fica firme, se mantém firme, fiel, porque a palavra é verdadeira. Amém? E ele diz mais: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Ou seja, lute contra essas profecias que estão fazendo contra você, profecias essas negativas. Amém? Igual já profetizaram para que nós, pregadores da graça, hoje no dia atuais, né, dizendo que a graça iria acabar. E já somos mais de 3 milhões de irmãos, muito mais. E Paulo disse a Timóteo: lute contra essas profecias, que são profecias de homens e não de Deus. Deus não usa mais ninguém para ser profeta. Eu já fiz um estudo falando sobre isso. E Paulo está falando: milites com ele, com essas pessoas. Ele estava profetizando que acabaria a graça, como profetizaram hoje nos nossos dias, né? Isso vai acabar. Isso está errado. Tem que ser a lei de Moisés. Assim que aquele povo pensava naquela época. A gente entende isso segundo o que estamos lendo aqui. E Paulo diz: lute contra essas profecias de homens e não de Deus. Amém? Lucas 16:16 diz que a lei e os profetas duraram até João. Então já não havia mais nenhum profeta. De João em diante, testamentariamente, se encerrou a lei, se encerrou os profetas. Por isso Paulo diz: milite contra essas falsas profecias a vosso respeito, conservando a fé e a boa consciência, lutando não contra carne e sangue, como alguns ainda fazem hoje, nos nossos dias, né, nas redes sociais. O que mais vemos é isso. Pessoas, né, cristão lutando contra cristão. Mas Paulo diz: milites, palavras contra palavras. E qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Alguns que rejeitaram a palavra da verdade fizeram naufrágios na fé. E no ministério de Timóteo, os que rejeitavam o evangelho, diz: e entre esses foram Emineu e Alexandre. Esse Emineu e esse Alexandre estava, né, bagunçando o ministério de Paulo, bagunçando o ministério de Timóteo. Ora era Emineu e Alexandre, ora Emineu e Fileto, em 2 Timóteo 2,16. Esse Mineu está em toda essa bagunça. Aqui fala de Emineu e Alexandre. Em 2 Timóteo 2,17, Emineu junto com Fileto.
Esses não tinha jeito não. Estava introduzido dentro da igreja, mas não tinha jeito. Por isso Paulo diz: os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Paulo enviou uma carta para a casa de Satanás e disse: Satanás, tem 2 homens aqui que vou entregar para você. Não, abençoados. Entregue a Satanás significa entregá-los a seus próprios bem-querer, a suas próprias vontades, aos seus próprios egos. Pois eles não queriam fazer a vontade de Deus, e sim suas próprias vontades. Os seus egos, seus desejos de suas mentes carnais, amém? Estavam atrapalhando a igreja ali. A igreja formada ali, onde, né, Timóteo era o responsável ali pela igreja. Então Paulo envia a carta para Timóteo para mantém-se firme. Mantém-se firme. Esses quais aí já entreguei a Satanás. Porque esses rejeitaram a palavra da verdade, fizeram naufrágio na fé. Entre esses foram Himeneu e Alexandre. Lá em 2 Timóteo 2,17, Himeneu e Fileto, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Amém? Então essa palavra, essa frase, entregá-los a Satanás, significa entregá-los eles às suas próprias vontades, aos seus próprios egos, aos seus próprios ventres, aos seus próprios desejos carnais. Amém? E não a uma criatura espiritual, maléfica, igual o sistema religioso ensina. Amém? Espero que tenha entendido. Ouça várias vezes para poder penetrar na sua mente, no seu coração. Declare a mente de Cristo ativada em vocês, para que vocês possam entender perfeitamente esse estudo. Amém? Muito obrigado. Fico por aqui. Até mais. Graça e paz. Se inscrevam aí. Indique a pessoa para se inscrever. Não esqueçam de dar o like. Amém? Muito obrigado.